Olá, muito boa tarde. Portugal tem na sua história um bispo que se distinguiu pela liderança da Igreja Católica em Setúbal nas últimas décadas do século XX e, sobretudo, pelo trabalho social que desenvolveu nessa região em tempos marcados pela fome e pelo desemprego. Trata-se de Dom Manuel Martins, que faleceu há um ano. A partir desse dia 24 de setembro, ficou ainda mais na memória daqueles que aprenderam com ele a encontrar no serviço o objetivo essencial do cristianismo. Assim aconteceu com o Padre Constantino Alves, convidado de hoje do programa Eclésia. Cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado, Padre Constantino, por estar connosco para recordarmos Dom Manuel Martins e acredito que tenha sido um dos muitos que aprendeu essa perspectiva do serviço para a Igreja Católica, nomeadamente desde o momento da ordenação, não é? Que foi o primeiro padre a ser ordenado pelo Dom Manuel Martins em Setúbal. Sim, sem dúvida. Dom Manuel Martins, quando eu falo nele, permita-me que diga, mas há assim uma lágrimazinha que corre no canto do meu olho e que brilha. Espero que isto não complique, digamos, as imagens depois. Não dará problema, por certo. Porque foi alguém que marcou e continua a marcar profundamente a minha vida. Foi meu professor no Porto e foi ele que me chamou ao sacerdócio, me ordenou em 1980 e que deixou uma frase programática que era esta: o mundo operário apresenta-te à Igreja para que a Igreja te faça padre, e a Igreja devolve-te ao mundo operário para aí anunciares a boa nova da libertação aos pobres e aos oprimidos. Padre Constantino Alves era um desses padres operários, não é? Sacerdotes que passavam muito do seu tempo na fábrica. Sim, sacerdotes que encontravam o mundo do trabalho, e concretamente o trabalho assalariado e trabalho manual, como um campo de evangelização, seguindo, aliás, um documento do Concílio Vaticano II, era aquilo que o Papa Francisco hoje fala constantemente: é preciso ir às periferias, para os padres operários. Era uma forma de sacerdócio para aí tornar Jesus Cristo presente e a sua mensagem. E como é que foi esse momento da ordenação, a primeira ordenação de Dom Manuel Martins em Setúbal? Foi feita não na Sé, na Catedral em Setúbal, mas numa igreja da paróquia do Lavardio, cuja assembleia era uma assembleia essencialmente de gente ali do Lavardia, mas também de movimentos sociais, movimentos políticos, movimentos operários que de certo modo, apreciavam e valorizavam assim, um gesto de alguém que também trabalhava no fundo dos navios, como eles trabalhavam, como servente na altura, e que é ordenado padre. De certo modo, era acarinhado e ao mesmo tempo com algo de curiosidade. Assim, uma assembleia muito assim, interessante, e em que o Dom Manuel Martins, de facto, fez digamos, um aprofundamento das bem-aventuranças em que ele deixou que o coração dele falasse, que toda a gente estava estupefacta e seduzida pelas suas palavras. E era já esse homem próximo dos trabalhadores, próximo das causas sociais, quando o ordenou? Não, nos primeiros tempos da sua presença em Setúbal, digamos que a sua proximidade com os trabalhadores e com o mundo do trabalho, com os movimentos sociais, ainda não existia. Aliás, ele tinha sido marcado realmente por uma manifestação hostil de trabalhadores, de militantes sociais, políticos, de esquerda na altura, que viam a vinda de um bispo do Norte realmente como alguém que vinha fazer a contracorrente, a contramaré, digamos assim, ao impulso revolucionário que se via naqueles tempos, na margem sul e em Setúbal. Mas ele depois fez, de facto, um percurso progressivo, que chegou mais ou menos, na minha leitura, mais ou menos aí por 1981, e já tinha unificado, digamos, a sua atitude, o seu pensamento, portanto, e não uma separação, de certo modo, entre uma visão ainda, ou atitudes algo conservadoras, e depois uma abertura ao mundo. Digamos, foi o mundo que o evangelizou, foi o povo que lhe deu esse ser bispo de povo. Mas acha que Dom Manuel Martins tinha essa perspectiva conservadora sobre o catolicismo? O Dom Manuel Martins tinha uma formação intelectual muito sólida. Tinha do direito canónico. Direito canónico e moral. Portanto, tinha um pensamento muito estruturado. Mas era um pensamento muito estruturado, muito à base, fundamentalmente, da cátedra e da reflexão intelectual e do ensino, embora tivesse tido uma experiência muito fecunda como parco de estudo feita. Mas, digamos, depois a passagem, o transpor a margem realmente para o terreno concreto do povo, e do povo com uma cultura ali do distrito de Setúbal marcadamente operária, militante e de intervenção, ele ainda não o tinha feito. Depois esse percurso. Como é que foram esses primeiros anos em Setúbal
Um sinal é também não terem existido muitas ordenações, né? Como é que era a Igreja Católica, marcada por esse sinal de oposição ao bispo quando ele chegou à Sé. O bispo da Manuel, o primeiro bispo, herdou já um trabalho muito interessante que o falecido bispo de Coimbra, Dom João Alves, na altura vigário episcopal, tinha desenvolvido preparando o vicariato de Setúbal para uma diocese. Depois o Dom Manuel impulsionou ali um conjunto de linhas que, digamos, fundacionais da diocese. Portanto, uma igreja de comunhão e participada. Uma igreja em que havia debate, havia diálogo, não uma igreja monocórdica ou de uniformidade. Procurou também fomentar e dinamizar a identidade e a missão dos leigos constantemente. Logo de início aparecia a marca e ele mesmo afirmava: não quero uma igreja cristã de sacristia, quero cristãos que sejam fermento no mundo do trabalho, da família, da cultura, da ação social, política. Foi também um bispo que pouco a pouco construiu uma diocese em que ele reconhecia a pluralidade de pensamento. Pluralidade, porque coexistiam aí, como é normal, digamos, visões, concepções de igreja, atitudes, práticas pastorais bastante diferenciadas, mas ele conseguia gerir, dando a todos a possibilidade, de facto, de um diálogo e nunca, digamos, nunca impedindo o percurso da vida. Foi, no entanto, e sobretudo na década de 80, ao colocar-se ao lado dos trabalhadores, ao defender os postos de trabalho na região de Setúbal, que mais se distinguiu Dom Manuel Martins. Sim, de facto, foi neste período caracterizado por vários indicadores das chamadas bandeiras pretas, dos salários em atraso, do desmantelar das grandes empresas, dos setores básicos da indústria em Setúbal, do flagelo do encerramento de empresas. Foi aí que ele começou realmente a perceber o drama e o flagelo da fome, pronto, com milhares e milhares de trabalhadores que não recebiam um salário, com famílias destroçadas, com gente que lhe batia à porta. Ele começou então aí a abrir a porta e a tornar-se sensível aos trabalhadores, recebendo comissões de trabalhadores, delegados sindicais, dirigentes sindicais, dialogando com empresários, organizando dispositivos de ação social direta, planos de solidariedade com os trabalhadores. Foi, de facto, esse contacto direto em que ele também ia às próprias fábricas. Isso era fazer política, na sua opinião? Sim, era fazer política, sim, no sentido correto da palavra, que é interessar-se pelos bens da polis, pelos bens da sociedade. No fundo, era a dimensão social, política do Evangelho, porque o Evangelho não é neutro perante as realidades, perante as situações, perante a vida das pessoas, não é neutro. O Evangelho tem opção. A opção pelos pobres, pela dignidade, pela justiça, pela paz, há um pela ano, liberdade. quando faleceu Silva Peneda, que foi Ministro dos Assuntos Sociais e que muito contactou com ele na região de Setúbal nessa ocasião, dizia que Dom Manuel Martins percebia muito mais de política do que alguns políticos. Sim, porque ele não se ficava apenas em declarações, ou então análises muito perfeitas. Ele procurava incorporar, digamos assim, ou traduzir em ações concretas, em gestos concretos, realmente as ideias que ele tinha. E colocava sempre no centro da sua pregação, da sua linguagem, o homem, a dignidade da pessoa humana, os direitos da pessoa humana. Era sempre esse o centro. E os pobres, os desempregados, os excluídos. Nesses anos, o padre Constantino Alves continuava como operário nas fábricas, também integrado nos sindicatos? Claro. Então, um operário não é obrigatório uma pessoa ser sindicalizada de modo nenhum. E dirigente, no caso. Sim, pronto, simultaneamente eu era vigário paroquial da paróquia do Lavradio, portanto, e ao mesmo tempo padre operário que vivia a realidade do mundo do trabalho, pronto, também agarrado a uma máquina, vivendo a condição dentro de uma pequena empresa, com as suas riquezas, as suas dificuldades, mas depois fui, digamos, chamado e convidado para delegado sindical e depois dirigente sindical e coordenador dos sindicatos metalúrgicos do Sul em toda a região de Setúbal, porque era um serviço de evangelho. Eu não fazia aquilo por prazer pessoal, nem por qualquer determinação de qualquer partido político, não. Sentia que o evangelho me chamava, que aquilo era uma ferramenta, era um instrumento para poder realmente estar com os trabalhadores que estavam injustiçados, despedidos, desempregados. E muitas vezes eu ia almoçar no intervalo
da fábrica, ou do trabalho, ia almoçar com o Dom Manuel Martins, às vezes de fato macaco, e ele, então o que é que se passa nas empresas? Conta-me lá, e aquela empresa e aquela. Recordo que o primeiro programa que foi feito em Portugal sobre o distrito de Setúbal, realmente chamando a atenção para o desemprego e para a fome, que foi feito, aliás, num programa por exemplo, deste canal de televisão, que era o programa Fim de Semana, Salve de Joaquim Letria. Nós fizemos um comunicado, e ele disse ao Sr. Bispo, foi num plenário de padres em Almada, Sr. Bispo, há 17 empresas que estão todas com salários em atraso. Aqui na região da Almada, estas empresas, e assim, olha, fala disso no plenário. Eu fiz uma exposição no plenário, falei com outro padre, e assim, olha, e no final saiu uma resolução, um comunicado enviado à comunicação social, depois ao programa de televisão, sobre foi eu tornar. É alguém apaixonado por isto. E naqueles momentos mais dramáticos, acredito que, infelizmente, passou por eles também, de fecho de fábricas, de grupos de homens e mulheres que ficavam sem trabalho. Sim, foram 7 anos, 7, 8 anos de sofrimento enormíssimo, realmente, no distrito de Setúbal. E ele contactou com centenas ou milhares de trabalhadores, mas houve algumas empresas que o marcaram profundamente. Uma delas foi uma empresa que dependia financeiramente, através de um acordo ou de um financiamento de uma empresa financeira, e que determinou o encerramento daquela fábrica, embora ela fosse economicamente viável. E a administração da empresa pediu para ser recebido pelo Dom Manuel, contou-lhe o que se passava. E eu também acompanhei, precisamente, a administração da emprsa. Imagina, um dirigente sindical com a administração de uma empresa, junto de um bispo. Isto é interessante, não é? Isto é interessante. E nessa tarde, a administração da empresa ia reunir na própria fábrica com os representantes dessa entidade financeira do Norte, precisamente para determinar aí o encerramento coletivo dos trabalhadores. E o Dom Manuel Martins, de uma forma profética, corajosa, foi à própria empresa às 15 horas, na altura em que estavam reunidos as duas administrações, implorar, suplicar e, ao mesmo tempo, gritar, digamos assim, em nome da dignidade daqueles trabalhadores, da fome que eles iam passar, porque não encerrar-se a empresa, porque era economicamente viável, sabia isso tudo. E foi-lhe dito pelo capital, digamos assim, pelo poder financeiro, isto não há, já está determinado, é assim. Com enorme desgosto e tristeza, ele declarou assim publicamente: o capitalismo é um monstro. O capitalismo é um monstro porque não tem sentimentos, é como um compressor que passa por cima das pessoas, independentemente dos seus sentimentos, esmaga tudo e esmaga todos. Houve assim momentos muito difíceis. Recordo até um dia, ele desabafou comigo há 2 anos, contava-me assim, porque ele preocupava-se muito com a Igreja. E preocupava-se muito com o distanciamento que, por vezes, a Igreja tem do mundo real das pessoas. Às vezes dizia em tom de tristeza: sabes, olha, é uma pena. As reuniões, muitas vezes, de nós bispos e dos padres e tudo mais, dioceses, passam a maior parte do tempo a falar das questões da Igreja, do eclesiástico, disto, daquilo, e não falam da vida das pessoas e dos pobres. Olha, um dia, ainda tenho o peso na consciência, ainda me dói isto. Um dia eu ia na manhã de Quinta-feira Santa, a caminho para a Sé, e cruzei-me com uma marcha de trabalhadores de uma empresa que estavam com salários em atraso. Eu acenei-lhe, sorri e continuei o meu caminho para a catedral para rezar a missa. Mas, sabes uma coisa? A consciência hoje diz-me que eu devia ter marchado com os trabalhadores. E depois, se tivesse tempo, ia celebrar a missa, ou então... Era assim, era extraordinário. De facto, era um profeta que dava voz a quem não era ouvido e que falava muitas vezes em nome dele, no sentido da profecia verdadeira. Ele disse, Dom Manuel Martins, que essa igreja assim definida, era uma igreja difícil, mas autêntica. Sim, e ele muitas vezes completava assim: é preciso uma igreja que incomode, porque uma igreja que não incomoda aqueles que têm o poder, e o poder ele via como uma obrigação de servir as pessoas, o povo, e ali particularmente os mais necessitados e pobres. É preciso que a igreja incomode, porque se a igreja não incomoda, é uma igreja que não presta, é uma igreja que não serve. E dizia muitas vezes nas suas homilias aos cristãos: a igreja não quer cristãos de sacristia, não quer cristãos que estejam no mundo real, concreto. E no fim das missas, por vezes na catedral, dizia assim, ele fazia muito afavelmente, ele tinha uma linguagem afável, cordial, mas muito lúcida, muito acutilante, muito fulgurante, muito incisiva, e dizia assim: eu não vos digo, ide em paz. E, não, ide em guerra.
em guerra contra a pobreza, em guerra contra o desemprego, em guerra contra o egoísmo, em guerra contra a... E em guerra, e sempre os acompanha. Era assim, essa igreja. É esse, de facto, o legado que temos de Dom Manuel Martins e, sobretudo, de quem com ele conviveu mais de perto durante muitos anos. De todas essas intervenções, ou de muitas intervenções que ele foi tendo junto de trabalhadores, junto de fábricas, conseguiu também transformar algumas dessas situações positivamente, salvaguardando postos de trabalho. Isto para além, que acredito que existam muitos outros projetos que devolveram dignidade de vida às pessoas, pelas condições de vida que ele próprio criou. Sim, de facto, ele vivia a dimensão da profecia, não apenas como denúncia, mas também como pela parte propositiva, pela parte do anúncio. E era empreendedor também nessa área. E participou, e digamos que foi muito a partir das denúncias deles e das posições dele que então o governo da altura lançou um plano muito arrojado e realmente até inovador, que congregou múltiplas associações, desde empresários, associações locais, sindicatos e a própria Igreja e Cáritas, que se chamava a OID, Operação Integrada de Desenvolvimento do Distrito de Setúbal, da qual depois nasceu, ou se criaram as condições para a outra Europa aparecer e relançar o tecido, ou reconstruir o tecido económico de Setúbal. Portanto, contribuiu também na formação da consciência cívica e social de muitos empresários, que realmente perceberam que uma empresa, digamos, a viabilidade de uma empresa ou então a rentabilidade de uma empresa não se deve ver apenas pelos lucros criados, mas pelos postos de trabalho que realmente aí se desenvolvem. Muitos empresários, tenho a certeza, também responsáveis, que foram formados na sua mentalidade. Isso contribuiu, certamente que sim. Até que ponto muitas das respostas sociais que existem hoje na região de Setúbal, nomeadamente na Diocese de Setúbal, têm na sua origem essa visão do Dom Manuel Martins? Sim. O Dom Manuel Martins foi impulsionador de dispositivos de ação social nas paróquias, dezenas e dezenas de centros sociais paroquiais com múltiplas valências, desde a infância à terceira idade, à cultura, mas fora da Igreja há muitos e muitos quadros e funcionários e trabalhadores que estão em órgãos de responsabilidade a nível distrital, não apenas na Segurança Social, também coletividades, associações e outros serviços e organismos públicos que realmente beberam, foram influenciados digamos, e marcados realmente ainda hoje conta realmente por Dom Manuel Martins. No seu caso em específico, é pároco na zona da Bela Vista, não é? Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Toda essa zona, a dignidade que dá às pessoas, inspiram-se em Dom Manuel Martins? Inspiram-se muito em Dom Manuel Martins, mas certamente que a base é o Evangelho. É o Evangelho, é Jesus Cristo, essa mensagem da libertação. Dom Manuel Martins depois corporiza, e eu procuro incorporizar, mas ele, sem dúvida, que me marcou muito e continua a marcar por várias razões, realmente por pensamento, pelo testemunho dele, pela mensagem dele, pela obra dele e depois pelo carinho muito pessoal que sempre teve, foi uma graça que sempre teve comigo. Nos encontrávamos todos os anos lá acima, quando às vezes aparecia em alguns programas de televisão, em ações concretas, lutas sociais, da habitação e outras ali prestou, e ele telefonava lá, muito bem, parabéns, continua. E quando nós decidimos criar o Centro Social Paroquial Dom Manuel Martins para incorporar uma clínica social dentária, um restaurante social e outros dispositivos que temos, eu telefonei Dom Manuel, estávamos a pensar nisto gostávamos muito, e ele com aquele tom que ele tinha, muito afável, cordial, digamos, como que também quem gosta de um bombom diz assim, olha, faz o que quiseres. Então, Dom Manuel Martins, para nós, é realmente o patrono e inspirador. E para nós manter o legado dele, é tornarmos em vida o seu pensamento, obra e o seu testemunho. E que, por aquilo que vai dizendo e que conhecemos, felizmente, também de outros trabalhos de reportagem que fizemos na zona da Bela Vista, as respostas imediatas sociais são dadas, mas o trabalho vai muito além dessas respostas imediatas. Sim, falou da clínica, por exemplo, dentária. Sim. Primeiro, desde sempre aquela paróquia procurou escutar, acolher, perceber e criar respostas sociais naquela população que realmente nas cidades são múltiplas. Literalmente começamos também a selecionar e a ter critérios e a criarmos dispositivos de ação social realmente mais qualificados, mais qualificados. Então criámos um restaurante social
que no dia 27 de junho de 2011 e que até hoje, infelizmente, continua de portas abertas, porque infelizmente continua a haver fome, famílias que não têm hipótese nenhuma de comer uma refeição por dia. Quantas pessoas são alimentadas a partir desse Neste momento estão cerca de 80 pessoas, a 80, o número varia um bocadinho, a serem apoiadas. O Restaurante Social, muito sui generis, porque nasceu sem qualquer apoio na altura do Estado nem da Segurança Social e com voluntários. Não temos acordos, para uma opção, para que a comunidade cristã e a sociedade civil possa partilhar nestes projetos, tudo com voluntários organizados. Depois criámos uma clínica social dentária que vai fazer 3 anos agora no dia 22 de setembro, que também é muito, muito especial, porque destina, por exemplo, aos pobres e carenciados, numa gradualidade da pobreza. Temos 34 voluntários, 12 médicos-dentistas, que vão de Lisboa, de Algés, de Barreiros, de Setúbal, Baixo da Pinheira, que nem sequer o dinheiro das viagens recebem e que dão um dia inteiro, ou por mês, ou de 15 em 15 dias, uma manhã inteira ou uma tarde, ou semanalmente, que até este momento já foram tratados. Já mais de 1000 pessoas e em processo de tratamento já ultrapassam a 1600 pessoas, equivale já a quase 6000 consultas. Portanto, é algo de facto extraordinário e que vem desta riqueza, que é o Espírito de Deus no coração das pessoas. Sejam crentes, todos são crentes no ser humano, nos valores humanos, na dignidade, na solidariedade, na compaixão uns dos outros. Outros são iluminados pela fé em Jesus Cristo, outros caminham para lá. É assim. Projetos que continuam esse espírito solidário também de Dom Manuel Martins e a partir do Evangelho, como dizia o Padre Constantino Alves. E perguntava-lhe, para terminarmos, porque o nosso tempo está a chegar ao fim, o que interessa guardar de Dom Manuel Martins, acredito que seja muito, mas na sua opinião, o que interessa mais guardar para este tempo de Dom Manuel Martins? É uma igreja arejada, em diálogo com o mundo, que coloque nas suas prioridades pastorais o ser humano e os pobres, que passe de formulações teóricas doutrinais a programas muito concretos que desenvolvam a dimensão cívica, social, política e a consciencial dos cristãos a partir do Evangelho. E uma igreja, de facto, que seja alegria, que dê esperança a toda a gente assim, no mundo de hoje e um legado que nos leve a continuar a sonhar, a acreditar, a lutar e a mantermos viva na nossa vida, nas nossas ações, o legado de Dom Manuel Martins. Padre Constantino Alves, muito obrigado por aqui ter estado a recordar Dom Manuel Martins quando assinalamos o ano do seu falecimento. Já posso secar a lágrima que tenho no canto do olho. Obrigado. Já. Muito obrigado por ter estado connosco e mais logo siga-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.